Alô você meu irmão, alô você minha irmã, estamos entrando no ar a partir de agora com o nosso programa Saudosa Lembrança não, né Léo? Saudosa foi ontem, é o nosso programa EBD no rádio, hoje em formato de podcast e comigo tem aqui no programa hoje o meu amigo pastor Pablo Henrique, é o nosso convidado especial para estar aqui conosco falando sobre as nossas lições bíblicas, tá certo? Eu trago um beijinho, uma música rapidinho e eu volto já conversando com o meu querido irmão, pastor Paulo Henrique, que já está aqui comigo no estúdio da AD Bacabal. Então, vamos para a escola dominical? Uma igreja que zela por uma escola dominical fundamentada na palavra de Deus permanece avivada, vigilante e unida, aguardando com esperança a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma campanha CPAD. Escola da Vida Cristã, formando cidadãos para o céu. Muito bem, doutor Leomar Gomes e o irmão Leozinho, né? Irmão Leonardo. Queridos irmãos, como eu disse, está aqui conosco meu querido irmão, o pastor Pablo Henrique, que vamos conversar a partir de agora sobre a nossa escola bíblica dominical. Deixa eu passar aqui a ficha do nosso convidado de hoje, é uma pessoa muito especial. Pablo Henrique Cavalcante de Almeida, é professor temporário da Rede Estadual de Ensino, atuando desde 2022. É diretor auxiliar do Instituto Benemérito Evangélico da Assembleia de Deus, projeto Beniel, desde 2021. O homem é bacharel em administração, licenciado em Química, pós-graduado na metodologia do ensino de Química e atualmente é acadêmico do curso de Teologia da ETAD. Esse é o pastor Pablo Henrique. Na vida espiritual, o homem é pastor e auxiliar, né? Pastor auxiliar da Assembleia de Deus do Bacabal e também pastor congregacional ali na congregação Nova Sião, ali no Vale Rosa. Pastor Pablo, bom dia, paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso podcast da EBD. Amém. Bom dia, na paz do Senhor, meu pastor. Deus abençoe, pastor Ribamar. Para nós é uma satisfação enorme estar aqui contribuindo e poder participar desse podcast, né? Muito bem, pastor Pablo, eu começo perguntando para o senhor, todos que vêm aqui a gente faz essa pergunta, ela não pode faltar no nosso roteiro. Como se deu o seu encontro com a escola dominical? Você já nasceu num berço evangélico, você se converteu e ao longo do tempo foi se encaixando na escola? Ou já foi esse encontro, foi um amor à primeira vista? Antes de eu responder esta pergunta, se o senhor me permite, eu quero mandar um abraço para minha esposa que está à minha escuta, né? Tanto ela como o nosso líder, pastor Raposo, né? Toda a igreja de Bacabal. Para nós é uma satisfação enorme aqui contribuir a isso. Eu digo que, meu pastor, que eu não nasci num berço evangélico. Eu não nasci e tenho 24, 25 anos de crente. Para quem passou a infância no catecismo, na crisma, fazendo a primeira comunhão e chegar numa escola dominical e incitar a irmã Francisca Pessoa, que hoje está aos nossos cuidados ali na congregação, né? E ela, eu me lembro da pessoa dela na escola de discipulado, que ela tinha um método interessante de como conduzir. E era uma preocupação minha, porque ela colocava para a gente ler e explicar um ponto. Hoje eu faço isso, né? Então, assim, eu não nasci no berço evangélico. E para mim, meu pai faleceu em 2010, militar da Polícia Militar, segundo sargento, e uma vez ele disse assim para mim: tu vai morar na igreja, é? Porque eu gostava mesmo. E a escola dominical foi um diferencial, né? Porque lá eu comecei a me dedicar a estudar. Apesar que eu negligenciei por muitas vezes, mas a escola dominical foi um referencial para a minha pessoa, para o aprendizado das Sagradas Escrituras, né? Interessante também que depois que a gente saiu de Bacabal, passou aproximadamente 13 anos fora, nunca me esqueço, eu fui professor dos adolescentes, sendo líder em mocidade, em Olho d'Água das Cunhães, a gente também teve como professor de adolescentes. Já em Pio XII, não me esqueço, né, em memória, o pastor Luiz Camelo, ele disse assim, pela manhã, do nada assim, vai na congregação tal, e lá do bairro tu vais
dirigir lá o trabalho. O dirigente não está lá. E eu ainda não era dirigente, né, de congregação, e foi um teste para mim, eu não sabia, né? Logo depois a gente foi convocado para ir dirigir uma congregação no interior, e foi uma forma dinâmica, né? Então eu louvo a Deus porque, inclusive, os livros do pastor Antônio Gilberto, né, Manual da Escola Dominical, nos orienta e nos traz um melhor esclarecimento do que é a escola dominical para nós, essa é a importância. Muito bem, então esse foi o seu encontro, então foi logo de primeira, se converteu, já foi logo participando, sei lá, ativo na IBD, né? É fundamental, porque a gente às vezes, eu pelo menos na minha conversão não fui imediato, levou ainda um ano, parece, para que pudesse ter esse encontro com a IBD, né? E lá para cá me encontrei com ela, estou hoje até aqui, há quase 30 anos, desde 99. Meu querido pastor Pablo, é uma grata satisfação receber você aqui no programa, já falando como foi seu encontro com a IBD, e agora eu lhe pergunto, na sua visão pessoal, o que você me diz do papel que essa maravilhosa escola desempenha na vida daqueles que querem conhecer mais sobre Deus, né? A escola tem um papel fundamental nessa vida dessa pessoa que quer se encontrar com Deus, mas... eu acredito que, como o senhor sabe, e todo crente cristão sabe, que lá no início foi revolucionário, né? Houve muitas divergências, né? E a princípio para aquelas crianças e pessoas descrentes. Hoje a nossa escola, 99%, 98%, 99% são para crente. Na verdade, e graças a Deus lá na Nova Sião, tem a escola lá, a turma, na verdade, de discipulado, se há necessidade de conversões rotineiras na congregação, né? Para que as turmas possam estar lotadas de discipulado. Porque essa visão que eu digo é igual que o pastor Antônio Gilberto diz nesse mesmo manual do livro dele, né? A escola dominical é uma escola de ensino da igreja, justamente para que a igreja ela evangeliza enquanto ensina, né? Eu acho interessante isso. Então, assim, um curso teológico, eu não posso pagar um curso básico de teologia. Escola dominical. Escola dominical a gente aprende o quê? Escatologia, bibliologia, principalmente, da pessoa nosso Deus. Então, assim, e eu estou vendo aqui essas lições aqui, lá em casa, já de muitas mudanças que a gente fez, eu e minha família, inclusive meus filhos estão me ouvindo, eu louvo a Deus pela vida deles, porque eu digo, meus filhos querem aprender de Deus, vão para a escola dominical, e lá eu tenho uma sequência boa, porque de vez em quando a gente vai montar um esboço bíblico, a gente vasculha, vai direto na temática. Então, assim, a escola dominical, ela serve para isso, né? É uma capacitação, um aprendizado, quer crescer espiritualmente em graça e conhecimento, escola dominical, apesar que é curto tempo, né? Quando pensa que não, dizem, já foi o tempo. Toca ali, mas eu louvo a Deus, assim, eu até me lembro aqui da segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, aí na linguagem de hoje ela diz assim, é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Aí ela completa no versículo 17. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Boa obra, né? Sim. Muito bem, pastor Pablo. Estou conversando com o pastor Pablo Henrique, ele que é dirigente também de congregação, ali na Monte Sião, no bairro Madre Rosa. Pablo, nós estamos trabalhando nesse trimestre a missão da igreja, deixa eu ver aqui o título, que eu sempre fugi aqui da memória, a missão, por gentileza. Assim, o corpo de Cristo. Tá, tudo bem. O corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Esse é o tema da lição que nós estamos estudando. E nessa próxima aula nós vamos estudar a segunda ordenança, né, de Cristo dada à igreja. Na aula anterior foi a primeira ordenança, o batismo. E agora na segunda aula, a segunda ordenança, que é a Santa Ceia do Senhor. Eu pergunto para o senhor, qual a natureza da ceia do Senhor nas tradições cristãs, ou na tradição cristã, no ponto de vista romana, protestante e pentecostal?
Como eu acredito assim que os irmãos já puderam iniciar o estudo da lição semanal, sendo que podemos perceber no primeiro ponto. Mas assim, dentro da linha, da tradição romana, da Igreja Católica Apostólica Romana, que ontem mesmo, assim, eu fui agraciado por estar aqui, né, que não deixa de bater um gelo, um tremor, em poder contribuir, mas ontem o nosso líder nos deu uma lição, uma aula, e eu disse assim, eu louvo a Deus porque eu absorvi, apesar que ele não apertou muito na tecla sobre este assunto, né, transubstanciação, consubstanciação e a memorial, né, nesse aspecto. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela aderiu lá no 4º concílio, né, de Latrão, né. Um Papa, ele resolveram aderir a isto, dizendo que o pão, os símbolos, né, da Santa Ceia, tanto o pão quanto o vinho. Mas, na verdade, esse 4º concílio ele deu início. Mais na frente, no Concílio de Trento, em 1551, foi onde eles reafirmaram. Bater o martelo. Exatamente. Com relação de que tem aparência e sabor, e ali realmente é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. E interessante que para eles ela salva, assim como o batismo, que nós não pregamos isto, né? Para eles é um sacramento, né? Tanto o batismo assim é um sacramento. É um sacramento que serve para perdão dos pecados, né? Tornar essa ceia desse jeito é um sacrifício, é como se fosse repetir o sacrifício de Cristo. Para nós é assim. Então assim, eu até sublinhei aqui um texto lá da lição, que ele diz assim, Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. Ontem o que o pastor Raposo falou é tremendo. Fazendo essa, dentro da língua portuguesa, né, a metáfora, né, comparação, ovelha, o caminho, a porta. Então quando ele diz assim, eu sou o pão. Agora, eu sei que lá na frente terá pergunta semelhante a esta, mas loucura para os saduceus, né, para aquela seita religiosa, que interessante assim, eu sou o pão da vida, quem não come e não bebe deste sangue, come desta carne, não come desse sangue, bebe do sangue. Então assim, para eles ficaram assim, horrorizados. Então assim, eu digo isso, que é uma transformação metafísica, né, que o sacerdote, ao abençoar, ali se transformaria literalmente, né, no corpo, o pão, o corpo e o vinho, ou o suco de uva, né, no próprio sangue de Cristo. Então, na realidade, para nós é um memorial, né? É um simbolismo do que se representa. Exatamente, para os pentecostais, sim. Então, tu já disse, para nós, respondemos aqui a quarta pergunta que eu queria fazer, qual a posição da maioria dos pentecostais em relação aos elementos da ceia, né? Sim. Nós não cremos que ali, até porque a igreja também foi bastante criticada nos seus primórdios por praticar o canibalismo. Quando Jesus diz, aquele que não comer do meu sangue, não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, para nós, pentecostais, a maioria da tradição protestante, crê que ali é apenas um memorial, são símbolos, né? Não são a substanciação, como você aqui já colocou. Meu querido pastor, falando ainda... Meu pastor, só corrigindo. Lá na Reforma Protestante, Lutero, ele, aqui está na lição também isto, falando sobre, com relação à consubstanciação, né? Ele acabou trazendo, pegando resquício ainda ele acredita, né, Lutero? Sim. Acredita na linha romana. De forma que ele não se desfez, né? Porém, ele afirma que o corpo de Jesus Cristo está presente ali, no pão. Eu me recordo de um testemunho do pastor Elinaldo Renovato. Ele disse que um pastor e um padre estavam conversando e o padre disse assim, rapaz, deixou aberto, porque eu participei um tempo ainda como católico, cooperando ali, né? Foi coroinha? Coroinha, né? Pode fazer. Mas aquele cabelo todinho, isso era coroinha? Coroinha. Então, assim, aí o pastor disse que o padre acabou deixando aberto, né? E deixou lá a hóstia, né? E o rato veio e comeu, né? A hóstia.
Aí o pastor disse, mas o que foi que aconteceu? Não, na hora que o rato foi comer, Cristo saiu do pão. Então, assim, não entendemos desta forma. Nós pentecostais entendemos que os elementos, eles não se convertem, nem física e nem fisicamente estão presentes, né? Mas eles simbolizam, né? Que o Cristo, ele faz presente espiritualmente, como nós aprendemos ontem na mensagem do nosso pastor. E no aspecto memorial, memória. A gente vai ver aí passado, presente e futuro. Muito bem, estou conversando aqui com o pastor Pablo Henrique sobre a nossa aula do próximo domingo, tá certo? Quero mandar um alô especial aqui para o pastor... Deixa eu ver se de pastor, rapaz. Olha aí, João Batista. Recebe aí, rapaz, a profecia. Um alô para o Costa Filho, o professor Costa Filho, está ligado aqui, está dizendo que está ligado na entrevista do pastor Pablo Henrique, tá certo? Um abraço ao pastor Costa Filho, ao professor Costa Filho. Léo, traga um giro da EBD e eu volto já, conversando aqui com o meu amigo pastor Pablo Henrique. Muito bem. Estamos de volta, direto do estúdio da AD, aqui em Bacabal. E a você que vai nos acompanhar também, está nos acompanhando no aplicativo e também vai acompanhar no nosso canal. Nosso muito obrigado por sua audiência, obrigado por sua sintonia. Quero mandar um alô especial para todos os professores da área 7. A área 7 compreende aí Nova Canaã, El Shaddai, Betel, Rio Jordão e Monte do Senhor, tá bom? Um abraço para essas congregações que ficam nessas regiões que eu estou citando. Monte do Senhor aí no Alto da Torre, Rio Jordão na Prainha, Betel na Trizidela, El Shaddai no Bom Jesus e Nova Canaã também na Trizidela. Então um abraço especial a todos os nossos professores, coordenadores destas congregações. Querido pastor Pablo, eu lhe pergunto agora qual é o propósito da Santa Ceia, qual é o propósito e por que muitas pessoas têm resistência em cumprir essa ordenança que é o batismo, para consequentemente poder participar da Santa Ceia. Essa resistência aí é polêmica, né? A gente acaba abrangendo uma série de coisas. Mas vamos lá. Para esse tríplice propósito aí, eu digo um tríplice, porque dentro da lição, e nós vemos isso dentro da Bíblia, né? Que eu acho maravilhoso. O que o pastor Raposo fala é bem verdade do comentarista, né? José Gonçalves. Ele é tremendo, assim, forte toda a lição aqui, com relação ao corpo de Cristo, origem, natureza, vocação da igreja no mundo, onde ela vai dizer que a ceia é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Propósito tríplice, né? Justamente para celebrar a expiação de Cristo, né? E também proclamar a segunda vinda dele, né? Fazer isto até que ele venha, né? E para celebrar a comunhão cristã. Eu acredito assim, que há uma rejeição, não sei, tem tantas pessoas que dizem assim, não, eu quero ser em casa. Tá boazinha, pode participar aí para a igreja. Por que não vai? Será que é por falta de... Como é que vai ter comunhão dentro de casa? Não salva as pessoas que necessitam ser levadas, que precisam ser levadas essa ceia para ele ou para ela em casa, né? Mas assim, a pessoa que vai celebrar é celebrar, não é algo fúnebre, não. Quando a gente fala da morte, está falando ali uma morte porque foi a redenção ali na cruz do Calvário. Ela apontou para o Calvário, né? E anunciou a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Vamos lá. Então é celebrar a expiação de Cristo, anunciando a morte do Senhor, apontando para o Calvário. A proclamar a segunda vinda, escatologia, a gente aprende. Até que ele venha. Até que ele venha. Fazer isso, Senhor, de mim até que ele venha. E celebrar a comunhão cristã, que é uma das razões. Então, assim, o que estava acontecendo lá, na igreja de Corinto? Ontem, o pastor Raposo pregando, eu até disse para um colega do lado. Lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, do capítulo, desde o início, ele vai falar que ele louva a Deus, dá ação de graça e tudo mais, pela igreja de Corinto. Aí, como o pastor disse, um fuxiqueiro, mas que não é fuxiqueiro, foi preciso Chloe dizer aquilo, porque estava tendo uma divisão. Aí como é que, por exemplo, eu não vou, traz a ceia aqui em casa,
porque eu não vou para a igreja porque eu não gosto do pastor Ribamar. Então, assim, outras pessoas eu ouço dizer assim, ouço muito dizer, principalmente pais, né, que diz o que assim, não, meu filho não vai se batizar porque é um compromisso mais sério, não vai participar da ceia. Ora, mas o compromisso mais sério foi aceitar a Cristo, um compromisso seu para com o senhorio de Cristo. Então, assim, dentre outros assuntos, principalmente divisões dentro da igreja, a goludice, né, de querer não esperar, e alguns com fome, outros comendo bem mais, né. Então, o senhor entendeu, né? Esse tríplice propósito Da ceia. Da ceia. É isso. Pastor, muita gente tem dúvida, né? Muita gente é cheia de dúvida. Por exemplo, há relato de igrejas que no ato da ceia, qualquer pessoa que entrar lá neste culto, ele ceia também. Há base bíblica, algum fundamento para esta, digamos, prática dessas igrejas? Porque para nós a ceia é a comunhão, participa quem está em comunhão. Como é que a pessoa que não tem noção do evangelho, não tem noção do sacrifício de Cristo, chega lá e pratica. Eu não estou falando do catolicismo, estou falando de igrejas evangélicas que praticam esse sistema. Aí eu pergunto, é pecado não tomar ceia? É pecado não tomar ceia? O cara é batizado, aí é crente, aí não quer tomar ceia. É pecado? Se a pessoa está em pecado? Não quero tomar ceia. Não, assim, desconfiar, né? Aí, aonde entra aí o que aconteceu lá com Chloe, denunciando, né? Porque eu disse agora, numa entrevista, o obreiro, porque tem pessoas que, assim, na hora que ele está entregando a bandeja, ele quer confrontar o obreiro, o diácono, alguns querem confrontar ali com... E tu não vai ser não, porque então tu está pecado. Não. A Bíblia diz, né? Bebe, come, para a condenação de si. Né? Aí depois, sim, ele pode falar para a liderança chamar esta pessoa. Assim, o senhor já afirmou aí, e realmente eu concordo com isso. Nossa igreja não concorda, não admite. Como é que ele vai não quer cear? Se ele não quer cear, tem alguma coisa errada. Uma vez eu perguntei pro pastor Luiz Camelo mesmo, em memória, né? Lá, disse, pastor, eu já sei no tempo central. Eu não, né? Às vezes, muito aqui a aprender. Eu disse, e cear na congregação? Ele disse assim, meu filho, o que teria de problema aí é se tu não ceasse. Tinha alguma coisa. Mas tu pode cear quantas vezes for dentro de um mês, dentro de um ano, de uma semana, dependendo dos trabalhos que acontecerem na sua igreja. Agora, ficar sem cear, diz assim, é pecado? Não, mas então tem alguma coisa errada com essa pessoa. Está em falta, ou com Deus, assim é o meu pensamento, né? Não é porque eu não quero, não, tem alguma coisa em falta. Então, assim, e o texto vai lá dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu ia perguntar sobre isso. O que é que Paulo... Explica para nós o que Paulo quis realmente inculcar na mente dos irmãos de Corinto quando ele faz essa menção dessa expressão. Examine-se antes de tomar a ceia do Senhor. Eu fui pesquisar, eu não... Longe de mim, Você é um erudito, rapaz. Me lembrei do como é o nome? Do Albino, né? Do grego, né? No grego. De vez em quando eu mando mensagem para ele perguntando alguma coisa. Eu fui pesquisar, né? Na Bíblia Strong, um aplicativo, para olhar, ou do grego, dokimazo, né? Testar, verificar. Então, ele testar os seus motivos e atos. Fazer uma autoanálise. Examinar se o homem fazer um exame de si mesmo. Estou bem? Estou em paz com Deus? Eu estou em paz com o meu próximo, estou em comunhão, porque a ceia é justamente isso. É comunhão. A ceia do Senhor, ela justamente serve para isso, a mesa sagrada, levá-la por motivo sincero. Como eu estou examinando meu coração. Estou em paz com Deus. Eu desci as águas batismais. Primeira ordenança. Segunda ordenança. Estou apto a cear. Não sei o porquê. Fiz uma autoanálise. Eu, como tenho as minhas lideranças,
Se eu não vou cear, e o meu líder sabe, ou se ele não sabe, mas eu vou procurá-lo e dizer assim, meu pastor, eu não ceei, foi perceptível por alguns, porque nós temos falhas. Com certeza. Nós, diariamente, cometemos erros. Só que na ceia, não é para nós se afastar, meu Deus, não. É para a gente reconhecer. Eu me lembro do pastor Joanes, né? Eu achei incrível o que ele disse, né? Ele disse assim, toda vez que vai cear, e eu aprendi com isso, ele, em oração, diz assim, Senhor, torna-me digno de participar da ceia. Que coisa maravilhosa sou. E eu fico me perguntando. Então, assim, examine-se, pois o homem a si mesmo. Então, é se examinar e fazer essa verificação, esse teste, como diz lá no grego, né? Dogmazo, né? Muito bem, você está nos ouvindo, assim como a irmã Dinamara, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui ligados nesse maravilhoso e abençoado programa. Então, um abraço à irmã Dinamara, a Dinara e a irmã Assunção. Muito obrigado por sua audiência, por sua participação. Léo, traz um jingle aí da IBD e eu volto já, continuando conversando com o pastor Pablo Henrique, aqui da AD em Bacabal. Estudar a Bíblia na escola dominical. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa EBD no rádio, hoje em formato de podcast, tá? Estou conversando com o pastor Pablo Henrique, ele que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Bacabal e também é dirigente da congregação Nova Sião, que fica ali no bairro Madre Rosa. Pastor Pablo, eu quero fazer mais uma pergunta já na sintonia dessa anterior. Quem não é batizado pode tomar a Santa Ceia? Eu citei exemplo de pessoas que chegam... Não. Vou ser bem assim. Mesmo que alguns críticos... Que importância tem? Não há registro na Bíblia, como alguns dizem, né? A pergunta de novo? Quem não é batizado em águas pode tomar a Santa Ceia? É porque... Para alguns críticos ele vai dizer assim, não, mas não está na Bíblia, que para cear tem que se batizar. Mas aí abre brecha para um bocado. E na Bíblia, ontem mesmo o pastor falou sobre Filipe, né? Eunuco lá, pôde entender o que estava escrito em Isaías. Entendes tu que ele... E lá na frente ele dizia, que importa, né? Que eu sei, que eu desça, né? Crer. Tem que crer, ser salvo. Então é uma recomendação só, é ser salvo, não precisa descer as águas batismais. Fosse por isso, todo mundo, então assim, é uma ordem, e ele acabou descendo as águas, né? Então quem crê e for batizado, né? Então assim, eu não vejo com bons olhos a pessoa, não, só precisa ser salvo e pode participar da ceia. Não, tem uma seita aí que... Eu até disse na escola dominical, agora domingo passado, porque não precisa aceitar Cristo, mas ele desce as águas para poder ser membro da igreja. Aí a pessoa se afasta. Quando volta, ele é rebatizado. E é um fole medonho. Então, assim, é melhor para ordem e para não abrir brecha, porque questão de ceia, que está em comunhão. Se a pessoa não está em comunhão, para um ímpio, que sentido faz a ceia, meu irmão? Não tem. Não tem. Eu não vou bem a profundo, porque acaba entrando em polêmica, mas não. A resposta é não. Muito bem. Estou falando com o pastor Pablo Henrique, conversando sobre o tema da lição do próximo domingo, que é Santa Ceia, né? A segunda ordenança da igreja. Tá bom? Eu quero mandar um alô especial por Araújo Costa, tá ligado com a gente. Estou ligado aqui na nossa programação. Muito obrigado, irmão Araújo, que Deus abençoe poderosamente, grandemente a sua vida. Meu amigo Pablo Henrique, pastor Pablo Henrique, vamos continuar conversando sobre esse tema. Eu pergunto para o senhor, quando Jesus disse que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, o que realmente Jesus quis dizer com essa frase? É forte. Vamos lá. Eu estive analisando João 6, né? Lá para o versículo 52, se eu não me engano, para frente. Mas é interessante que
a partir do primeiro versículo do capítulo 6, ele sai de Jerusalém, né? Vai lá para o mar de Tiberíades, né? Ou mar da Galileia, ou de Genezaré, tem alguns textos que diz isso. E ele vai, o texto vai comentando e vai assimilando para até chegar nesse versículo 52, 53 em diante. Não estou aqui com o texto bíblico aberto, mas olhando aquela relva, o meu pensamento é essa relva muito linda, né? E Jesus faz um teste ali para Filipe, né? O que tem? Diz, não, tem 200 moedas de prata. Né? E o que vai fazer? A multidão é grande, quase 5.000 homens, né? Para poucos. E o que tem aí? É, se eu não me engano, Pedro, né? Tem um rapazinho aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Né? Pães e peixes, né? Para alimentar este povo todinho. E Jesus manda sentar estrategicamente ali e ora, agradece. E acontece que ele vai começar a falar que eu sou o pão vivo. Ele vai fazer uma comparação do que lá no maná do deserto, né? Não foi Moisés, o próprio Deus que enviou o maná, o próprio maná, o pão vivo. Está falando dele, de Jesus Cristo. E eu creio, como já falei, os saduceus e os judeus ficaram horrorizados quando ele falou essa frase, né? Comer da minha carne, beber do meu sangue. Aí o senhor falando agora, canibalismo, isso aí é. Então, assim, eu tive pesquisando, tem umas linhas, posso dizer assim, de pensamento, 2 linhas. E alguns querem pensar isso seja realmente, então aí entra para a linha transubstancial. Não entra. O que eu tive pesquisando tanto no Champlin como no Barclay, né, esses comentaristas, a Bíblia de Estudo Pentecostal é top, né? E aí eu tive olhando, ela visa ensinar a morte expiatória de Cristo. Né? Quando ele fala minha carne, ele está... Porque o senhor sabe, pastor Ribamar, que quando se fala carne, como Jesus disse assim, eu sou a porta. Ele é a porta? Não é porta, mas ele é a porta de entrada, né? O símbolo. Então, do mesmo jeito, quando na Bíblia trata carne, está falando de natureza humana, né? Aceitar ali, quando vai falar realidade humana. Assim pensavam os pais da igreja, né, primitiva, lá, os pais da igreja, na verdade, né? Crisóstomo, eles pensavam desta forma, que dentro da realidade humana. Então, assim, a verdadeira Páscoa, quem era? Cristo. Né? Nem sua morte expiatória, nenhum judeu ortodoxo, ali, ele vai comer essa carne que extrai todo o sangue. Então, assim, carne, natureza humana, sangue, centro de nossos corações. Então, essa pesquisa faz... É muito polêmico essa passagem, né? Para trazer uma definição bem clara, mas nós podemos dizer assim, comemos a sua carne ao receber e obedecer os seus ensinamentos à palavra de Deus. Fazendo uma comparação do versículo 53 do capítulo 6 com o versículo 63, né, vivificar o espírito, vida, eu falo da palavra de Deus, né? Então eu entendo desta forma, justamente desta forma aí. Muito bem, estou falando com o pastor Pablo Henrique. Quando eu estou lhe ouvindo aqui a sua belíssima explanação, eu lembrei que congregou comigo uma determinada pessoa em uma igreja que eu passei. Ela já tinha passado, veja só como está a cabeça dessa pessoa. Já tinha passado por 17 denominações diferentes. E o tempo que eu passei naquela igreja, ela passou lá congregando comigo. E nascer, ela não ceava, até que um dia ela me chamou e me explicou por que ela não ceia. Porque numa das igrejas que passou, a orientação deles lá é que não ceia, porque segundo eles, a nossa ceia, nós usamos pão fermentado. E a Bíblia fala lá no Velho Testamento do pão sem fermento. Que explicação você daria para mim? Na época eu expliquei para ela, né? Mas eu quero ouvir o senhor sobre essa questão. De muitos cristãos que, quando ela passou por 17 denominações diferentes, ela não disse qual foi delas, que ensinava que o pão que nós usamos na ceia, porque foi o padeiro que fez, usou o fermento, e a Bíblia ela fala do pão não fermentado e tal. Tem muitos dos nossos irmãos, né?
com relação... Aí entra uma série de vertentes aí. Depois, como é que fica o pão? Joga no mato, joga na água, em terra. Nesse caso aí, fermentado ou não fermentado. Se eu não me engano, lá no grego, oinos, né? Oinos, vai trabalhar em cima disso, porque do fermentado e não fermentado, né? Porque a Bíblia vai falar justamente, não entrar como, ela traz como contenda, né? Fermentado, inchado, que para os judeus, no tempo da Páscoa, não se trabalhava em cima disso, do fermentado, né? Pães ázimos, né? Eu penso assim, eu acredito que eu não vejo dificuldade. É suco de uva ou é vinho? Com álcool. Oh, pois é. No Rio Grande do Sul é álcool. É álcool, né? É vinho puro. Pois é, se for suco de uva, quem diz lá? Porque na verdade tem um texto bíblico que vai falar justamente sobre como é que diz lá o texto? Não estou lembrado, mas vai falar justamente da vide. O próprio Cristo, né? Ele fez a operação da vide, da videira, né? Então, assim, suco de uva ou vinho, eu acredito assim, fermentado, mais para o suco de uva, né? Porque a gente vai pregar. Irmão, pelo amor de Deus, o vinho que há contenda, onde há álcool, porcentagem, é melhor fugir da aparência, né? Eu não concordo. Onde tem álcool, se nós pregamos, não deve se embriagar com álcool, então eu não vejo, não concordo, assim. Só que, com relação a essa discussão do fermentado, não fermentado, até tem pessoas que acabam santificando demais. Tem uma igreja que ela, até para comprar os pães, a liderança tem que orar e esperar o Senhor responder quem são as pessoas que elas precisam ser consagradas, se santificar, se separar para poder ir comprar o pão. Uns exageros tremendos, né? Ô, meu irmão, só é celebrar a ceia do Senhor, de você ver que ali simbolicamente significa o pão, o corpo, na verdade, de Cristo. Eu acredito assim, não vejo. Muito bem, estou falando com o pastor Pablo Henrique sobre a nossa aula de domingo da nossa escola bíblica dominical. Meu pastor, foi um prazer estar recebendo, pena que o tempo aqui é curtíssimo, sim, né? Já estamos quase terminando aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, mas eu ainda quero fazer uma pergunta para o senhor, para você deixar uma dica aqui, uma orientação para o meu professor que está nos ouvindo nesta manhã e que vai dar aula no próximo domingo. Com certeza você já estudou a lição, um bom professor que já deu uma olhada, uma lida. Então eu pergunto para você qual a dica você deixaria, em pontos mais centrais da lição, para o professor poder se focar, tendo em vista que nós temos nosso tempo na EBD, é pouco tempo para se ministrar? Pastor Ibama, eu costumo orientar os professores lá da Nova Sião, inclusive eu quero mandar um abraço, se o senhor me permite. Sim, senhor, fica à vontade. Um abraço para todos os professores, eu me considero aluno, e amante da escola dominical e eterno aprendizado da palavra de Deus. Eu acredito assim, a gente sempre recomenda que tenha em mãos, porque não deixar para a última hora. Muitas das vezes é pego de surpresa com perguntas, né, capciosas, né, de alunos, mas nós precisamos ter em mãos a Bíblia de Estudo Pentecostal. O professor, ele precisa passar uma leitura, porque assim, a metodologia de ensino, a lição de professor, ela é maravilhosa, tem um plano de aula. Tendo o plano de aula, ela traz os objetivos de cada ponto. Eu acho interessante isso. Sempre quando a gente vai ministrar, que tem um professor e a gente fica só ali olhando e pontuando também, e eu digo, irmãos, nós temos os objetivos da lição, né? E eu digo, ensinador cristão, o senhor sabe que de vez em quando, cadê o pastor Ibama,
o ensinador cristão, porque ele tem, como é que se chama? Tem dinâmicas, tem a forma de você trabalhar, tem uns comentários dos próprios comentaristas, né? Livro de apoio. Meu irmão, tem uma gama de base para você se preparar para uma aula mesmo em curto prazo, que a sua aula possa se tornar dinâmica. O costume, pastor Pablo, irmão, leia aí um ponto. O que é que o senhor entendeu desse ponto? Aí, em cima disso, o irmão fala e a gente vai completando e explicando à luz das Sagradas Escrituras, né? Os subsídios, é interessante, o auxílio teológico aqui é fundamental. Então, assim, a orientação é pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a transmitir a tua palavra, assim como o Senhor colocou no meu coração, aqui eu aprendendo, porque não tem como, irmão, não tem como aprender a lição, assim, o senhor viu aí a formação misericórdia, né, assim, pela bondade do Senhor, mas eu não posso dizer assim, porque eu sou formado nisso ou naquilo, e independente eu dou uma aula tremenda, ou se não for pela orientação do Espírito Santo, então assim, eu penso desta forma, entendeu? Que é o Espírito Santo, para que saia do entendimento tanto os alunos que estão aos seus cuidados, quanto do próprio professor, que ele é aluno. Verdade. Meu querido pastor, chegou uma pergunta já aqui no Apagar das Luzes, uma ouvinte que está nos ligando, ela não quer se identificar, ela mandou uma mensagem, não quer se identificar, ela mandou uma pergunta até interessante, você como pastor, aí vai entrar aqui o conselho pastoral, ao vivo, programa ao vivo, tem essas coisas, né? Sim. Ela está falando assim, olha, tem um diácono que está em pecado, serviu a ceia, ninguém ficou pecado, no caso ela está falando, ninguém ficou pecado, né? E aí, qual a orientação dá para essa pessoa? Ela dizendo, só fui perceber quando ele estava perto de mim e tal. Que orientação dá para essa pessoa dessa que sabe que tem um diácono na igreja, Sim. que está em pecado e está servindo a Santa Ceia? O que você diria para essa pessoa? Como ela deveria proceder? Se ela tem... Não, o diácono que serviu a ceia para ela estava em sim, pecado. sim. Entendeu? Sim. Ela conhece o pecado do diácono. Se ela conhece, Pelo menos que ela deixou claro aqui. Se eu não estou enganado e que o Senhor nos ajude nessa orientação que nós passaremos, que ela está nos ouvindo, ela procurar o líder dela, né? Dirigente, e o dirigente averiguando o caso para se de fato está coerente, não é nem a acusação, é o que ela vê, né? Que ela vê como pecado, exatamente. Né? Mas é igual o texto lá. Examinar. Porque assim, é para correção. Eu entendo que é para correção. Ela procura a liderança, líder, essa pessoa tomou o cálice, comeu o pão indignamente. Ele fez às vezes eu vejo, às vezes eu vou chamar o irmão, assim, mas é um autoexame da pessoa mesmo. Se a pessoa vai comer e beber para a sua própria condenação, entendeu? Eu não vou bater de frente, eu vou conversar. Se o irmão resistir, aí é outros 500. Né? Então, assim, o bom é que esclareça. O próprio irmão, eu não recomendo do próprio irmão falar com o diácono. Eu não recomendo, porque pode acontecer atrito. Pode acontecer atrito entre eles. Me prova que eu estou em pecado. Então, assim, o certo é procurar a liderança e dizer, tem provas que é de fato consumado que o irmão está em pecado, porque aquele diácono que serve, ele está em pecado, mas ele é uma ovelha de Cristo que precisa ser restaurado. Precisa ser restaurado, e um aconselhamento pastoral, o pastor ouvi-lo, o porquê. Agora, só que quem serve a ceia tem que estar dignamente, né? É verdade. Pastor Pablo, a conversa é gostosa, é bom estar aqui conversando com você, mas nosso tempo, como assim na EBD, aqui também nosso tempo é limitado. Eu tenho 5 minutos para concluir essa nossa conversa, essa nossa prosa aqui dentro do nosso programa EBD, formato podcast.
E eu quero que você ore por nós, aqui finalizando nosso programa, mas antes, eu quero fazer um convite especial para todos os professores, meu amigo Osaías Alves, todos os professores da Escola Dominical, que no dia 22, 23, teremos a nossa primeira jornada pedagógica, que acontecerá aqui no Templo Central, tá certo? Nosso palestrante é o pastor Anderson Cavalcante, com abertura na sexta-feira à noite. As nossas outras palestrantes é a doutora Rosângela e a doutora Maria José, no sábado, tarde e noite. Portanto, se organize, professor, se agende, professor, repetindo, dia 22 e 23 de março, a nossa primeira jornada pedagógica que acontecerá aqui para todos os professores de Bacabal. Vamos trabalhar, pastor Pablo, o nosso cremos, a nossa declaração de fé em forma de projeto pedagógico que vai ser desenvolvido durante todo o ano de 2024. E o nosso povo precisa conhecer as nossas doutrinas básicas e fundamentais em que nós cremos e ensinamos e pregamos e vivemos, sobretudo. Inclusive dia 21 de março, né? É o nosso batismo em águas. É verdade. Pastor Pablo, foi uma alegria estar aqui com você, um prazer, né? Eu que agradeço. E nesse momento, os nossos microfones ficam à sua disposição para as suas considerações finais, que você achar necessário, as suas considerações finais aqui dentro do nosso programa. Eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade que a nós foi confiado, né? As nossas lideranças. E os irmãos da Nova Sião, Monte Hermon também, por onde a gente já passou, sabe da antipatia da gente que quando chega no culto domingo à noite, eles, irmão, senti sua falta. Irmão, e dói no coração da gente, assim como o pai, que meus filhos, para a escola dominical, eles sabem que de domingo pela manhã não tem outra coisa para fazer, escola dominical, e mesmo que tenha, eu preciso aprender da palavra de Deus. Então, os irmãos sabem da chatice da gente, toda vez assim, irmão, senti sua falta, por quê? O que você está fazendo e tal? Eu pergunto, então assim, todos nós como cristãos precisamos estar presente aos domingos, na escola dominical. Não, já sei, na minha congregação precisa eu ir, que é a primeira segunda-feira do mês, aqui no Templo Central. Sou uma alegria poder estar do lado, cear, falar em línguas, manifestar gratidão ao Senhor por celebrar, né, a morte, ressurreição, né, o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Então, assim, quanto a isto, a minha presença aqui, eu só tenho a agradecer a Deus por ter contribuído, né? Apesar que o tremor, agora no final, que está indo embora. Mas eu louvo a Deus pela nossa liderança, pastor Raposo, pastor Ronaldo, que é o nosso pastor da área, né? A todos os irmãos, a minha família, que eu acredito que minha esposa está me ouvindo e orando pelo que o Senhor vem nos dar cada dia graça. Eu louvo a Deus pela confiança que o Senhor, também pastor Ibamar, confiou, disse, rapaz, corajoso, viu, chamar o pastor. Você é o cara, rapaz. Não, senhor. Pastor, pois impede aí as bênçãos apostólicas, abençoando nosso povo, abençoando nossos ouvintes que esteve na nossa companhia até o presente momento. Amém. E agradecer por toda a equipe, viu, da Acadeb. Louvar a Deus por cada homem de Deus, mulher de Deus. Sabia que tem um Raposo 2 aqui na Acadeb? Ele é uma raposa. É uma Raposo Júnior. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com esta equipe, cada aluno, professor da EBD, todo crente aqui em Bacabal e cadeia nacional, aonde tem EBD, Pai, nós queremos te louvar e que a graça do Senhor seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém.